Foram anunciadas ontem pelo governo federal 35 metas para os primeiros 100 dias de governo do presidente Jair Bolsonaro. As metas apresentadas pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, prevêem medidas em várias áreas. Para falar sobre o assunto, a gente recebe o professor do Departamento de Políticas Públicas aqui da UFRN, Alan Daniel Lacerda. Professor, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Qual a avaliação que o senhor faz desse pacote de medidas anunciadas? A gente tem que ver ainda com um certo grau de ceticismo, né, o anúncio dessas medidas, até porque tem havido variações e recuos no anúncio de outras medidas também, né? E tem coisas que surgem por fora dessas 35 metas também. Inclusive no noticiário hoje, pelo que eu vi, elas não aparecem, inclusive nas próprias manifestações de membros do governo. Então, eu acho que o executivo ainda está um pouco desarrumado, né? O vice-presidente tem uma linha de raciocínio, o presidente também está no exterior, a gente dá um desconto aí, mas tem vai em outra direção. E Onyx me parece ainda um operador sem muita firmeza. Eu acho que o governo talvez fique mais claro no mês que vem, quando o novo Congresso iniciar as suas funções, porque aí, com a interação entre o Executivo e o Congresso, aí eu acho que vai haver incentivos para o governo ficar mais claro, inclusive no que toca à proposta de reforma da Previdência. Então essas metas aí vai ter, acho que muitas são genéricas, e eu não sei a clareza ainda também da adesão até do próprio presidente a elas. Então o Executivo, a gestão Bolsonaro ainda me parece muito desarrumada, né, na sua emissão de opiniões e tal, né? Esse pacote, então, anunciado ontem, apesar de eles terem dito que foi um pacote discutido naquelas reuniões ministeriais antes mesmo da posse, seria, então, meio que para dar uma satisfação? Eu aguardaria para ver na prática como é que vai ser, né? Porque aí você pode ter o anúncio de certas coisas e o presidente recua, ou o vice-presidente, que acho que hoje ainda está como presidente em exercício, também diz outra coisa. Eu acho ainda assim, a emissão muito confusa ainda, a emissão de opinião do governo. O governo me parece ainda muito estranho nesse aspecto. Agora, tem coisas aí que saíram, né? Tem o decreto administrativo, coisas, eu digo assim, que realmente a gente pode pegar e ver, e está no Diário Oficial, como o decreto administrativo da posse de armas, né? E agora esse decreto de hoje, que eu acho assim, muito polêmico, vai ser questionado judicialmente, o decreto que amplia a quantidade de servidores que podem tornar sigilosas as informações. Um decreto que mexe. Aí ambos vão ter problemas judiciais, porque a minha impressão é que eles deveriam ser projetos de lei, aí ser discutidos no Congresso, e o Congresso aprova, rejeita, sei lá, né? Aí o governo optou por decretos administrativos. Vamos ver no que dá. Então eu olharia mais essas coisas, o que eles fazem na prática, né? Metas, Onyx já falou várias coisas, acho que na transição estava até pior, quando o governo ainda não existia, né? Mas melhorou muito pouco em janeiro, na minha avaliação. A comunicação continua falha. Muita batição de cabeça. Eu acho que fevereiro talvez fique mais claro as coisas. Algumas metas, elas têm um apelo popular muito importante, né? Por exemplo, essa da demissão dos comissionados, do 13º do Bolsa Família. Essas metas, elas a gente pode interpretar aí como uma forma de diminuir o desgaste da imagem que o governo vem sofrendo antes mesmo da posse? Eu acho que a redução do desgaste com que na verdade é um pouco autocriado. É claro que ao que veio da eleição e a oposição está batendo, mas o governo até que tem uma aprovação ainda alta, porque está muito no começo, então eu nem atribuiria muito problema à oposição do PT e de outros atores, né? Eu acho que o desgaste é provocado por eles mesmos, né? Se o presidente tivesse um desempenho melhor no evento internacional que houve agora, que aí o desempenho dele realmente lá fora não repercutiu. No eleitorado aqui a gente não sabe dizer, porque talvez o eleitor, ainda mais nesse período de férias, não esteja olhando muito, mas lá fora realmente a repercussão não foi boa e como resposta política me pareceu frágil. É difícil, a gente realmente vai ter que aguardar. No que toca a esse negócio de comissionados, isso aí é bobagem, né? Não há tantos comissionados assim no governo federal.
Em Minas, por exemplo, Minas Gerais, o governador lá também anunciou várias demissões. Logo que assumiu, na semana seguinte ele já estava revendo. O comissionado tem que ver onde é que tem muito. No governo federal não é tanto assim. Eu acho que isso é um problema maior nas prefeituras e em alguns governos estaduais. O nosso, por exemplo, não há tanto. Inclusive a governadora... Porque em alguns departamentos, na verdade, o comissionado é que faz andar a coisa porque ele dá a linha do governo, né? Então isso aí, pronto, é uma daquelas coisas que eu recomendaria ceticismo. Talvez ele demita 300, aí depois readmite 200 deles, entendeu? Aí fica... Né? Isso aí. É acompanhar para ver o que vai acontecer. Exato, Professor Alain Daniel Lacerda, muito obrigado pela entrevista, professor. Professor aqui do Departamento de Políticas Públicas da UFRN. Boa noite para o senhor, até mais. Boa noite.